Estamos no ar com o segundo podcast da gente, em parceria com a TV Pacifica e TV Giovanni Macedo, que passa a fazer parte do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação. Aqui do meu lado, o segundo entrevistado aqui, né? No primeiro episódio a gente trouxe três influenciadores e dando continuidade aqui no segundo podcast a gente trouxe o CEO, o dono aqui do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação, o fundador, José Cláudio de Oliveira, seu Zé Branco, né? Isso, conhecido por Zé Branco. Conhecido por Zé Branco, mas antes de bater papo aqui com ele, que o objetivo desse podcast é a gente bater um papo, eu gostaria de apresentar as empresas parceiras que fazem parte aqui desse projeto e abraçaram de antemão toda essa nova ideia que está chegando aqui em Pacifica através da TV Pacifica, né? Meu pacotinho de amor, da empresária Jordânia Vidal. Você aí que está procurando look para o seu filho, para sua filha, não deixe de passar e visitar Meu Pacotinho de Amor. Adriele Doces, você também que pretende fazer sua confraternização de fim de ano, pretende aí encomendar tortas, bolos, salgados, vou deixar na descrição desse vídeo o endereço aqui para você contactar a Adriele Doces. E por último, JK Story, que também você aí que está pretendendo, você mulher, né, que quer um look bacana aí para curtir as festas de fim de ano, por exemplo, não deixe de visitar a JK Story. E agora a gente vai dar as boas-vindas a mais uma empresa parceira, né, Getosp Solar. A Getosp Solar está com a gente também, uma empresa de energia solar que mais cresce aqui no Agreste Potiguar. Está com a gente o grande empresário aí, Emanuel. Seja bem-vindo. Vamos lá. Dito isso, né, apresentando essas empresas aí, desde já eu registro aqui minha gratidão, né, por vocês terem abraçado essa ideia. E agora a gente vai aqui para um bate-papo com o seu Zé Branco, conhecido por Zé Branco, né, seu Zé? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Primeiramente eu gostaria de agradecer aí pela parceria da gente, né, que deu certo, a gente está dando aí os primeiros passos. Espero que dê muito certo e que a gente possa estar trazendo vários entrevistados aqui. E é uma honra ter o senhor aqui nesse segundo episódio. Acho que a honra é para todo o povo do Agreste Potiguar, principalmente da nossa cidade de Pacifica. Quero aí parabenizar a esses parceiros, Giovanni, que estão aí acreditando em um projeto que vai além do podcast. Vai muito além. Nós acreditamos na nossa cidade, no nosso povo, na nossa gente. E é por conta disso que surgiu essa ideia de criar a TV Pacifica através do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação, para que nós possamos ter várias TVs, né, junto conosco, para que a gente possa no futuro oferecer talvez à nossa juventude as possibilidades deles fazerem diversos cursos no futuro, que muitas vezes a gente que conhece o Norte e Nordeste sabe que essas oportunidades ela fica para Rio de São Paulo, e nós temos capacidade de pensarmos junto, trazer mais pessoas, mais parceiros e positivamente, né, a gente dá oportunidade, envolver as cidades, envolver as autoridades, envolver os governos municipais, né? Exato, e impactar a juventude, né, com uma nova forma de trabalho, ganho de vida, né, seu Zé? Para a gente começar aqui, eu tenho só uma pergunta básica, né, que eu estou fazendo, uma pergunta clichê, e todos que passarem por aqui a gente vai estar abordando dessa forma, né? Quem é Zé Branco? Quem é Zé Branco? Eu queria que o senhor contasse um pouco da história do senhor, se apresentasse melhor, desde o início aí, fizesse um resumo aí de quem é Zé Branco. Zé Branco é um sonhador, mas tem um ditado popular que se diz, né? Sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhos que se sonham juntos são realidade. E é por isso que hoje nós estamos aqui em uma realidade do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação. Eu nasci em Pacifica em 1962, conheci o primeiro prefeito da cidade de Pacifica, que na verdade ali é o seu Celso Lisboa. Vendi muitas coisas aqui na cidade de Pacifica, cocada, solda, arroz doce, pirulito e muitas coisas mais, né? Trabalhei na mercearia da minha tia Maura, que era no centro de Pacifica, que era ali perto do Bar Central. Trabalhei também na mercearia do seu Luiz Garo, também por muito tempo.
E aí fui embora para o Rio de Janeiro, eu completei 18 anos, fui para o Rio de Janeiro. Nas idas e voltas, sou comerciário, minha profissão numa área até peculiar que envolve a questão mais, não da agricultura, mas da pecuária, porque a minha profissão, além de ser açougueiro, fiz vários cursos de qualificação de produtos, né, da área de vigilância sanitária no Rio de Janeiro. Sim, sim. E isso me levou, hoje ainda sou funcionário de uma empresa, na qualidade da área perecível, que é onde me envolve enquanto a minha profissão, e eu tive uma oportunidade de crescimento em rede, trabalhando sempre em supermercado, mas também isso me levou a chegar ao Sindicato dos Empregados do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Tati Alferes, aonde hoje eu sou diretor de finanças daquela entidade. José, a ideia do... Sempre fez essa ponte, Pacifica, Rio de Janeiro. Há quanto tempo o senhor está nessa ponte, Pacifica, Rio de Janeiro, trabalhando assim? E como surgiu aí a ideia de fundar a TV Pacifica? Eu saí daqui há 40 anos. 40 anos. 40 anos. Tem 40 anos entre Pacifica e o sul do país. E eu costumo dizer para as pessoas, e aqueles que vão estar aí conosco, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e a São Paulo, e que eu acho que os municípios lá fora precisam criar condições para que as pessoas não tenham uma necessidade extrema, porque eu saí daqui uma necessidade extrema. Sim. Para o sul do país, como muitos e outros saíram. E hoje ainda acontece alguns casos de pessoas saírem por questões extremas. E nós temos que combater essas questões para que essas pessoas possam sair do norte e nordeste para o sul do país, eles não sejam levados para lá por um processo de extrema necessidade. Porque o Rio de Janeiro e São Paulo, também da mesma forma na pergunta que você aborda, isso aqui para mim é uma contribuição para a minha cidade. Criar o Sistema Agreste Potiguar de Comunicação é o que eu posso. Criar, sonhar, fazer com que essa juventude possa ter, aqueles que vão ter acesso aqui ao nosso podcast da gente, eles falam assim, olha, eu vou procurar, né, a TV GM, TV Pacifica, o Sistema Agreste, porque nós temos que pensarmos com que esse jovem, quando sair daqui para o sul do país, ele saia como uma profissão. E se ele hoje se tornar um cameraman, se tornar um repórter, eu digo mais, Giovanni, observamos nós todas as reportagens de trabalho da Rede Globo Televisão. Todo dia tem um jornalista diferente, que hoje já não tem uma grande necessidade, mas tem um apresentador diferente, um repórter diferente. Então, o que é que isso levou? Porque hoje no Rio de Janeiro, um estagiário na área de comunicação, onde eu trabalho tem 5, só em uma área de estágio, eles recebem R$3.500. Então seria um jovem, né, sair. E também eu acho que não só falar da juventude nesse sentido, mas qual é a era que nós estamos vivendo? É a era da tecnologia. É a era da informação, né? Globalização. Eu trabalhei muito com o roçado, e hoje ainda eu conheço, que é o chamado enxada, né? Mas no mundo tecnológico vai chegar um ponto que essa enxada vai ganhar ali um pontinho que ela vai andar quase que sozinha. Isso já tem no Japão. É verdade. Maquinário, tem toda uma estrutura aí que facilita, né? Uma estrutura tecnológica que facilita o trabalho no campo. Vai ter a necessidade de ter um jovem para fazer ela funcionar. Exatamente, tem que ter a mentalidade para estar programando ali, né? Essas máquinas, tudo. Entendo perfeitamente como o impacto que a TV Pacifica, o surgimento da TV Pacifica, né, na cidade, traz, né, para a juventude, não só para a juventude, mas e também não só para Pacifica, mas para a região, né? Para empresários, para políticos, enfim, para todos. São várias cadeias aí que se beneficiam com uma TV. Nós precisamos se ramificar, Giovanni, porque quando eu falo que de mim é uma contribuição para a região, sim, de uma forma especial para Pacifica, nós temos a TV Guarabira, nós temos a TV Araruna, nós temos TVs aqui em Itacima,
nós temos em Santo Antônio, temos em Nova Cruz, mas quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que são pessoas excelentes, boas, pensando no bem, mas quando nós olhamos muitas vezes, até para falar, eles ficam numa limitação porque não tem quem a defenda muitas das vezes através de um departamento jurídico, de qualquer uma outra natureza. Então nós, enquanto Sistema Agreste Potiguar de Comunicação, precisamos criar uma estrutura que o comunicador, para esse novo tempo, ele possa fazer isso, porque hoje nós já sabemos que o próprio comércio em si, o que mais vende é através das redes sociais. Mas é importante o senhor falar disso, dessa questão do benefício, né, da TV em si, porque me fez refletir e pensar nessa pergunta. Quem não faz parte aqui e queira, de repente tem uma TV aqui da região que queira fazer parte, é possível a empresa procurar o Sistema Agreste Potiguar de Comunicação? É preciso fazer um Pix ali, um dinheiro para fazer parte? Como que... Eu acho que a primeira coisa em si é que todos aqueles que vão estar tendo acesso ao podcast da gente, ele possa também divulgar, compartilhar o nosso material, seguir as nossas redes sociais, da TV GM, a TV Pacífica, do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação, e que todos eles possam vir, porque nós precisamos. Como que nós vamos atrair as pessoas para conhecer essas cidades? Pacífica está numa questão peculiar do turismo, numa cidade polo, para 7 municípios em volta. Mas como que essas pessoas chegam? Qual a estrutura que tem a região? Para receber, né? Como que nós vamos se comunicar com aqueles que estão distantes a vir para a cidade? Então, o surgimento da TV Pacífica enquanto dentro do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação não é apenas a comunicação em si, é que nós possamos juntos pensar num projeto de ajudar pessoas, de ajudar a cidade, ajudar a região. E isso a gente não desenvolve sozinho. É por isso que precisamos aqui de todas as TVs da região, para que a gente possa pontuar, né, no Vale das Serras, no Agreste aqui na região Potiguar, aonde nós temos o maior Vale das Serras, com um dos maiores, não só o maior mirante, mas um dos melhores mirantes, que é o mirante que está aqui pertinho de nós, ali em Monte das Gameleiras. Mas Pacífica tem tudo dentro dessa questão da comunicação. Nós atraímos o turista para vir para a cidade. Pacífica precisa ter um centro de apoio e desenvolvimento ao turista, que eu poderia até dizer aonde pode ser, na cidade de Pacífica. Isso. Quando você colocar ali no Google qualquer coisa, turismo no Rio Grande do Norte, aparecer logo Pacífica. Então nós temos que dar essa pensada. E como veículo de comunicação, né, já amplia ainda mais, né, o alcance e a divulgação da cidade, né, para que atraia cada vez mais turistas, cada vez mais pessoas aí interessadas em conhecer, né, não só Pacífica, mas a região. Não, e tem outra coisa muito importante para você que vai ter daí nosso podcast, não da gente, que você não seja só podcast, você seja da gente, né? Da gente. Você pode estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Natal, João Pessoa, se sinta da gente, venha para Pacífica, venha conhecer a cidade de Pacífica. Olha, e tem uma coisa muito importante, né? Que eu fiquei observando, eu fui no mirante das 7 cidades. Sim. Interessante a noite. Mas você não consegue durante o dia também dali, você tem uma visão privilegiada da Pedra da Boca. Mas você tem aqui nos estudos da TV Pacífica e a TV Giovanni. Verdade. Então nós temos aqui um mirante, nós vamos criar aqui o centro de visitação. O centro de visitação, o turista ele vir conhecer, ele poder vir fazer aqui um podcast ali, até um momento, né? Ter um papo com a gente, né? É importante mesmo, e realmente, aqui a sede da TV, não é por nada não, mas a vista é privilegiada mesmo. Ele tem a visão panorâmica aqui, bem de frente ao Parque Estadual Pedra da Boca, né? Que é localizado na Paraíba, mas que beneficiou, né? Tá rindo aí constantemente para Pacífica e para a região aqui agreste. São Zé, a gente falando e abordando esse tema, né, de comunicação, de sede da TV, do Sistema Agreste Potiguar de Comunicação, a gente reflete da seguinte forma, né? A gente vê que vários comunicadores sempre tiveram pretensões políticas, né? É normal que um comunicador se interesse por esse lado político.
O senhor tem pretensão política? Como o senhor se imagina no futuro, um político, ou apenas trazendo e beneficiando aí a população e a região com a TV? A política, primeiro, eu sou filiado ao PCdoB, tem 30 anos de filiação. 40 anos de Rio de Janeiro, entre Rio e Pacífico, e 30. E uma notícia para vocês e para todos, futuramente, bem breve, nós vamos estar fundando o PCdoB em Pacífico. Porque para você participar da vida política eletiva, você tem que estar em um partido, né? E o que me chama a mim de responder dentro da pergunta é que enquanto uma pessoa voltada a aprendermos junto, avançarmos junto nessa questão da comunicação, eu acho que cabe mais às autoridades se voltar para os meios de comunicação, muitas vezes apoiar os meios de comunicação, porque nós temos muitas ideias e coisas boas, para que eles pensem como ter as melhores cidades da região, falo do Pacífico. Sim. Agora, dentro de todas essas demandas de experiências nossas, muitas matérias que vamos botar no ar, vamos fazer trabalho, vamos sugerir, vamos dialogar com a população. Se nenhum segmento político chega a atender a necessidade social em curso no município, a gente fica no aguardo de uma voz do povo. E aí não cabe a minha pessoa nem a qualquer uma outra pessoa se posicionar a ser. Mas nós, o ser político, ele surge no momento que ele vai de encontro às necessidades do povo e mostrando soluções. Ou seja, o povo que também tem esse poder de escolher, né? É a porque... vontade de dizer, não, estou vendo ali um representante, sempre está defendendo os problemas aqui do meu bairro, da minha comunidade. Isso naturalmente acontece, né? Eu costumo dizer aqui, na cidade de Pacífico principalmente, que um cameraman, hoje, ele pode ser um candidato amanhã. Porque por ele ser um cameraman ou ser um repórter, ele vai estar diretamente dialogando com o povo, sempre no objetivo de levar soluções para a população, mas de uma forma amiga, de uma forma de diálogo com as autoridades, com todas as secretarias, com a Câmara de Vereadores, com todos na cidade. Todos. E aí, automaticamente, ele pode se tornar uma liderança e amanhã as pessoas estão dizendo, olha, o repórter Joãozinho deve ser o candidato a prefeito, então o Joãozinho é o nosso representante, é o nosso repórter. Então nós temos que fazer um trabalho sempre olhando essa dimensão maior para com o povo e o restante surge. E temos que ser cidadãos do povo. Excelente resposta, José. Mas ainda, né, com no tema política, né, a gente saiu agora recentemente de uma eleição que foi bastante acirrada, né, entre Lula, Bolsonaro, o cenário nacional. Como o senhor avalia aí a política no Brasil, com todas essas polêmicas, com todas essas mudanças aí que teve? Sei que o senhor é da esquerda, o senhor tem um pensamento aí bem cristalizado, né, nesse sentido da esquerda, mas também pode dar uma opinião bem imparcial com relação ao cenário político nacional. O que nós temos, eu acho que poderíamos aí abordar três frentes. Poderíamos abordar aqui a questão nacional, estadual e municipal, porque dentro de uma observação maior, você não pode ter uma linha de raciocínio de uma forma isolada. Não, eu digo assim nacional, mas... eu estou lhe pedindo uma permissão, sim, porque eu sei que você colocou 3 temas de repente, eu estou pedindo uma permissão para mim fazer a abordagem dos 3 pontos, de repente numa junção. E resumir, né? Porque não tem como debater o Estado sem não falar de Brasília, não tem como falar de Pacífico sem não falar de Brasília, e vice-versa. Né? Então eu acho que as eleições foi colocado para nós, e aí eu quero aqui deixar um repúdio e também fazer um elogio. Repúdio para aqueles que ficaram no sul do país de forma equivocada, indireta, e muitas vezes talvez não com a intenção, mas de forma, hoje é crime, de achar que os nordestinos não são pessoas altamente inteligentes e que têm uma visão muito ampla das coisas, que foi a questão das eleições, aonde
alguns diziam que o nordestino tinha que comer capim. Isso se falou muito, um pouco no passado, e isso saía de alguns políticos. As pessoas do norte têm que comer capim. E vem as eleições para presidente da República entre o estudioso militar e o analfabeto, vamos dizer, o Lula. E não podemos ser fanáticos, carregar fanatismo, porque o fanatismo é uma doença. É uma doença. Mas nós precisamos perceber, qualquer um, que aquele que foi trazido pelo aquele que hoje é presidente da República trouxe muito males, porque eu estive em uma região no Rio de Janeiro e ao entrar numa região tinha mais de 20 crianças chamando uma outra pessoa de ladrão. Sim. E aquela criança, ele não tem o discernimento das coisas, mas foi induzido por uma frase daquele que todo dia na televisão, falando bobeira em situação a outra, que aí eles todos estão respondendo na justiça, o Lula hoje eleito presidente da República, recebendo dinheiro e mais dinheiro de indenizações, né, de várias coisas que aconteceram. Agora, o Lula ganhou as eleições, que o maior cabo eleitoral que elegeu o Lula, quem elegeu o Lula foi um voto do povo. Mas quem elegeu o Lula foi o de Jair Messias Bolsonaro. Foi ele que elegeu o Lula. E a Fátima Bezerra também, ela fez todo um governo, ali onde ela tinha na outra ponta, era o presidente da República, Bolsonaro, que é onde está o DENIT, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, que é o grande responsável na liberação direta da presidência da República, com toda a arrecadação nacional que se tem, para priorizar as estradas. Então nós podemos fazer uma pergunta. O DENIT, se está numa fase política, na mão política de alguém que dizia Bolsonaro que não, eles vão fazer um asfalto em uma rodovia que liga São José do Campestre a Tacima e que passa, entre aspas, poucos veículos, ou ele ia direcionar as obras para onde tem maior fluxo, que seria do próprio voto? Para a gente seguindo, né, o roteiro, a gente está caminhando aqui para o final, pessoal, desse bate-papo, e ainda nessa questão política, e a gente já fez, inclusive, a introdução falando e perguntando aqui ao seu Zé se ele tem pretensões políticas nessa questão toda. Aí isso traz a gente para essa última provocação, né? Como que o senhor avalia aqui a política a nível município, né? Como que o senhor avalia e tem essa opinião formada a respeito do município? Como que é? Como que o senhor opina? Pacifica tem uma cidade que tem 60 anos, ela foi emancipada em 1962, 1963 teve ali o seu primeiro prefeito, saudoso Celso Lisboa. Eu não consigo entender porque é que a cidade de Pacifica, tudo bom, meu irmão? Não tem o busto, né, do Celso Lisboa. Exato. Né? Agora, a cidade tem um título de princesinha do Agreste, mas a cidade de Pacifica, ela precisa ter um debate mais direto com a população, que o sistema Agreste Potiguar de comunicação vai estar também, buscando os partidos políticos, buscando o governo municipal, buscando as associações de moradores, muitas vezes as associações esportivas, para que a gente possa debater a cidade de Pacifica, para que Pacifica venha se tornar uma referência para a região com coisas mais claras, mais assim de valor. Por exemplo, as pessoas vêm a Pacifica, sai de João Pessoa, olha, eu estou indo. Quando chega em Pacifica, encontra uma cidade que não sabe onde é um centro de apoio ao turista, que não tem, não sabe onde é uma rodoviária, que também não vou chamar de rodoviária em respeito à minha cidade, a mim mesmo, né? Branco, né? Mas é uma coisa, não funciona, né? É uma realidade, né? Isso não é questão de crítica, é uma realidade. O centro de Pacifica, então nós estamos falando aqui do ponto de vista que mesmo assim, aqueles que nos perceberam aqui um ponto sobre Pacifica, de repente, não do ponto negativo, mas pontuando algumas realidades, você pode parar o seu carro no centro de Pacifica, é uma cidade sem violência, um índice muito baixo. Muito baixo. Praticamente nós não temos nem delegacia em Pacifica por conta do índice. Isso. Temos aqui a delegacia de Polícia Civil, mas é muito raro, tem 2 dias de plantões, e os plantões são muito raros, não tem demanda.
Então vocês possam estar vindo a Pacifica. É uma questão o senhor avaliou muito bem, né, essa questão de cenário político. O senhor fez a introdução aí a nível nacional, fez esse momento relacionado à política do Estado, e aqui, caminhando já para o final, como eu falei, fez essa excelente avaliação. Mas eu queria abordar duas coisas aqui, que é a democracia na cidade de Pacifica. Teve um momento histórico da cidade que o próprio Pedro Augusto Lisboa, por ser candidato novamente à cidade, olhava para um lado, olhava para outro e não tinha ninguém para disputar as eleições contra ele. Não era contra ele. Não estou aqui em nenhum momento no diálogo com outras pessoas. Isso foi em 2004. Não tinha ninguém ali para disputar. O Orlando saiu candidato para garantir o processo da democracia, que é o processo do voto. E hoje nós temos umas coisas muito mais imbuídas, que eu acho que os veículos de comunicação, aqueles que têm que ter uma defesa ampla, mas sem se apegar a um ou a outro, porque nós, como comunicador, temos que avançar. Olha, Flaviano fez campanha do Bolsonaro enquanto prefeito da cidade, o Orlando fez outro. E aí o próprio Flaviano e Pedro Augusto chegam e dizem o seguinte: olha, nós na cidade reconhecemos a vitória do Lula. Então isso é a democracia. Isso é a democracia, exato. Então isso eu acho que é um feito, é a democracia. Então, se o Bolsonaro precisa apenas reconhecer as eleições, porque cada frase de Bolsonaro leva uma parcela para a sociedade, da sociedade para a rua, que elas estão perdendo. Nós temos que se preocupar com o emprego, com o aumento do salário mínimo, com a renda mínima através dos programas sociais, do Bolsa Família, ou seja, Bolsa Brasil, que vem atender as pessoas que mais precisam. E os municípios, os prefeitos, tem que sair dessa de ficar brigando com o presidente da República, com o governador, que nós precisamos em Pacifica. Como você falou, todo mundo junto, temos as estradas, coisas melhores, temos a questão do leite e temos também a questão da água resolvida. Mas eu só faço um apelo a cada um que tiver aí, que vai ter o acesso a esse podcast da gente. Olha, se você não precisa de um leite, não se inscreve no programa. Se você não precisa de uma cesta básica, de estar nos programas sociais do governo, não tenta de qualquer maneira entrar, porque depois, quando alguém denuncia, esses programas são suspensos e por conta de um ou dois, a maioria que precisa termina pagando um preço. Muito bom, muito bom. Excelente participação, José. Eu gostei demais da sua participação aqui no nosso segundo episódio do podcast da gente. Muito obrigado. Como a gente falou, está caminhando para o fim aí, foi um bate-papo a gente poder perceber aí como que está se dando essa parceria, né, da TVGM, da TV Pacifica, que passa a fazer parte aí, né, desse sistema Agreste Potiguar de comunicação. Fiquem conectados aí, a qualquer momento a gente vai ter novos episódios. A gente só está estabelecendo aqui uma rotina, né, um cronograma de como vai ser, se um ou dois podcasts desses na semana, ou apenas um. No caso, daria um total de 4, né? Então, nesse segundo podcast, quero agradecer aqui a presença do seu Zé. Seu Zé também pode dar suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores, para a gente caminhar ao final. Eu quero agradecer a todos, agradecer a TV Giovanni, que está junto aí no Sistema Agreste Potiguar de Comunicação, e reafirmar o surgimento do canal Web TV Pacifica. Nós vamos caminhar, porque quem sabe no futuro a gente tenha aí um veículo de comunicação, seja TV a cabo na região. Nós já tivemos um contato com a TV Assis em Currais Novos no passado, mas quem sabe nós possamos estar aí com outros parceiros. Mas é agradecer a você, a TV Giovanni, e que todos nós possamos estar fortalecendo isso, que é um instrumento para servir a região Agreste Potiguar, a cidade de Pacifica, e sempre também esse viés da democracia. Nós somos vozes do povo, né? Nós somos vozes disso. Então, agradecer a todos e que cada um demonstre a vontade de procurar, de vir aos nossos estudos e sentir aqui no podcast da gente que você seja da gente, né? Que cada um seja da gente. Agradeço aí a todos e principalmente a oportunidade por você, porque
este mecanismo não é do Zé Cláudio, é do povo e é dos comunicadores. É uma satisfação novamente, eu que agradeço. Muito obrigado, José. E as portas da TV GM, né, claro, e da TV Pacifica, que é nossa, vão estar sempre abertas aqui para receber o senhor e ficar batendo esse papo. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado, até o próximo.